que Deus ele venha falar acerca dos nossos corações, nos guiando, nos direcionando, nos abençoando para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Feche os seus olhos por um instante, por favor. Eu quero iniciar orando ao Senhor, ao nosso Pai, ao nosso Deus, e vamos iniciar a nossa aula. Na medida que alunos estiverem chegando aqui, eu vou aceitando, caso entre mais alguém, tá bom? Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Pai querido, Deus amado, Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela bênção proporcionada, obrigado pela vida desses alunos que aqui estão, que possamos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, aprendendo ainda mais de Ti, com uma disciplina tão importante, Senhor, que é a doutrina da igreja, Deus. A existência da igreja, aquilo que o Senhor estabeleceu como uma das instituições mais importantes de toda a existência humana. Obrigado, Deus, por esse privilégio de estarmos aqui aprendendo, Senhor. Cada um de nós, no conforto dos nossos lares, muitos não têm essa possibilidade, muitos até queriam, gostariam, mas estão impossibilitados, Deus, de tanto ter um estudo, mas também um conforto. Tende misericórdia, Pai, desses que estão, Senhor, sofrendo, desses que estão, Senhor, perecendo e padecendo, Deus querido, às vezes por escolhas equivocadas, mas se encontram, Deus, em uma rua, Senhor, no frio, nesse clima tenso, difícil, meu Pai querido. Mas coloca as Tuas mãos, Pai, Tuas mãos de misericórdia. Senhor, guia os nossos corações, os nossos pensamentos, para que, Senhor, através desse estudo nós possamos exaltar o Teu nome. Que o nosso ego seja, Senhor Jesus, totalmente extirpado, que seja tão somente a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor, e que eu possa ter temor e tremor, Senhor, em anunciar todos os dias, Senhor, a Tua palavra através dos estudos, para glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos lá, bora estudar, gente. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16. Vamos lá no Evangelho de Mateus. O capítulo é o capítulo de número 16. Nós vamos fazer a leitura aí de apenas um versículo, tá? Um versículo bem conhecido, que é o versículo de número 18, que diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 18, é o nosso texto base desse estudo, que diz: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, aqui o Senhor Jesus, ele está pronunciando uma bênção sobre o apóstolo Pedro, filho de Jonas, Simão Pedro. O nosso querido Pedro, esse pescador abençoado, ele ainda não havia compreendido, ele não havia chegado ao conceito do Senhor Jesus. Ele não chega ao próprio Cristo por mero intelecto, por mera sabedoria humana. Pelo contrário, se voltarmos ali no versículo 16, olha só o que diz, no mesmo capítulo: respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o que Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Jesus faz uma pergunta no versículo 15: e vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro responde o quê? Tu és o Cristo, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro está afirmando aqui que ele está diante de quem? Do Messias, de Jesus, do Cristo, aquele que foi profetizado, aquele que foi prometido. É o mesmo que é anunciado no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 19, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nós temos, queridos, uma confissão de Pedro. E essa confissão ela é tão somente por intermédio de pressupostos sobrenaturais, não apenas uma intuição intelectual, não se trata de uma sabedoria vinda do homem, não. O que nós temos aqui é o próprio Deus se revelando, é a revelação sobrenatural, é o próprio Deus sobrenaturalmente se revelando para Pedro. E o que é interessante aqui?
ele diz assim, ele continua dizendo, né? Aí o Jesus ele acrescenta aqui nessa passagem: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra ele vai fazer o quê? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, o estudo de hoje ele é doutrina da igreja. A doutrina da igreja, que podemos chamar, que é o chamado em teologia, de eclesiologia, que é a matéria da teologia cristã que vai reunir, que estuda os dados bíblicos que são relacionados à igreja. Em outras palavras, podemos dizer que a eclesiologia é a doutrina da igreja, que é assim então chamada dentro da teologia sistemática, que eu já expliquei para vocês, que é justamente o curso que nós estamos fazendo, Base da Fé Cristã. Ele é uma teologia sistemática, que é por sistema, aquela ideia que pegar as principais doutrinas e colocar ali de forma organizada dentro de um sistema bem organizadinho. Meus irmãos, a igreja ela é criação do próprio Deus. Ela é uma instituição criada pelo próprio Deus. A criação de Deus que consta como elemento fundamental do projeto de Deus para a redenção. O que o Senhor ele faz? Ele vai fazer com que a igreja ela possa congregar aqueles que são redimidos. Nós já tivemos diversas aulas aí ao longo desse curso a respeito de criação, de queda, de redenção. Nós tivemos aí o plano de salvação, compreendemos aspectos dentro da doutrina cristã que são fundamentais. E agora nós temos aquilo que é a instituição, que podemos dizer que é a instrumentalidade de Deus, Deus usando a igreja para buscar redimir os seus eleitos, as suas ovelhinhas, buscar aí salvar as almas. Então, sem dúvida nenhuma, não existe nenhuma outra. Mateus capítulo de número 16, versículo 18, meu irmão. Mateus 16, 18. Queridos, não há nenhuma instituição, sem dúvida nenhuma, mais importante do que a igreja, exceto, obviamente, da família, que é uma criação de Deus também. Foi Deus que criou a família. Deus ele é o criador, ele instituiu, ele criou, ele trouxe à existência tanto a família como a igreja. Mas quando nós falamos da igreja com essa importância, é porque não é meramente uma instituição, porque ela existe para influenciar o mundo, manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Em qual local? Nessa aldeia global, nesse mundo. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo em Efésios capítulo de número 3, versículo 10. Vamos lá em Efésios, capítulo de número 3, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 10, que diz assim: e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Ao versículo 11 também. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então assim, quando nós vemos aqui um dos propósitos... Opa, peraí que está chegando aqui. Presbítero Maurício está chegando. Bênção de Deus. Seja bem-vindo, meu querido irmão. Começamos aí agora. Tá com conteúdo bom ainda. Seja bem-vindo, amado. Vamos bora estudar. Doutrina da igreja. Meus irmãos, aqui em Efésios capítulo 3, versículo 10, nós vemos que um dos propósitos de Deus para o mistério, né, é revelar o quê? É revelar a multiforme, como ele diz aqui, sabedoria. A quem? As hostes angelicais nos céus. É o que Paulo está tratando aqui nesse contexto. E mais uma vez, se vocês lerem aqui, Paulo ele vai usar metáforas. E mais uma vez ele usa uma metáfora aqui de uma escola, tendo o próprio Deus como professor, o universo como sala de aula
E os anjos, eles são os estudantes, são os alunos. E a lição aqui é a multiforme sabedoria de Deus. E aí o que ele mostra aqui nessa passagem? Que a igreja, ela é o objeto que está sendo estudado. Por isso que ele fala, né? E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Então, é nesse sentido aqui, tá? O contexto aqui é esse que Paulo está tratando. E o que é interessante? A igreja como o objeto a ser estudado é mais ou menos aquela ideia assim. Os anjos, eles estão ali observando dos céus, dessas regiões celestiais, e eles estão sendo o quê? Impelidos a admirar os insondáveis juízos de Deus e a se maravilhar com o quê? Com os inescrutáveis caminhos de Deus. O que acontece aqui? Eles estão vendo a maneira que Deus ele triunfou, a maneira que Deus ele venceu o pecado. Eles estão vendo aqui, estão percebendo que Deus ele enviou aquilo que é o melhor dos céus para salvar aquilo que havia de pior na terra. O que é interessante aqui é que eles estão conseguindo verificar, estão vendo que os inimigos foram redimidos pelo próprio Deus. Os inimigos de Deus foram redimidos, foram reconciliados, né? E foram conquistados por Deus e transformados na noiva do próprio Cristo, que se deu naquela cruz, que morreu, que é o noivo. Olha que coisa, né? A gente às vezes não para pensar, mas outrora nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E o que é maravilhoso? É você ver o próprio Deus, não vou dizer se gabando, mas falando, anunciando, que é o que Paulo tem como revelação aqui e nos ensina nessa passagem, de que, olha só, anjarada aí, dá uma olhada no que é a igreja. E a manifestação da igreja, a multiforme sabedoria de Deus, através da instrumentalidade da igreja. Então perceba a importância da igreja. Aqui, aqui é uma introdução. Você já vai perceber e ver a importância que a igreja tem. Existe, queridos, um movimento que cresceu e está crescendo muito, que é o movimento dos desigrejados. É um movimento que é um termo, obviamente, pejorativo, e é aquela ideia de pessoas que dizem que não precisam de uma igreja para frequentar. Eu tenho Jesus, eu sou a igreja, eu não preciso ir para uma igreja, eu não preciso estar inserido em uma comunidade cristã, em uma comunidade de fé, em uma reunião, como eles dizem, né? Eu não preciso de um templo, eu sou o templo. Isso é um equívoco muito grande, porque foi o próprio Senhor que estabeleceu, criou e instituiu a igreja. E ele usa a igreja como um instrumento de redenção. Então, queridos, pois é, meu irmão, fosse assim nem existiria igreja, Jéssica. Não precisaríamos de igreja, mas não faz sentido, porque nós precisamos, e foi o próprio Deus que instituiu. Então, quando nós estudamos aí a respeito da igreja de Cristo, nós temos que conhecer aí algumas questões relacionadas à igreja. A missão da igreja, o que são as ordenanças, a natureza da igreja, a expansão da igreja. Então isso é muito importante mesmo, muito importante. Essa heresia e a pandemia ela acabou contribuindo muito para que esse movimento dos desigrejados eles aumentasse, crescesse. Muito, muito, muito. E muito disso, guardem isso, é culpa da própria liderança das igrejas. Por quê? Numa folia que acabou tomando conta aí de muitas igrejas, pastores, líderes, eles inventaram de fazer o tal do culto online. Mas perceba que a pronúncia, a semântica, ela pode ser muito perigosa e levar as pessoas ao erro. Por exemplo,
Não há problema nenhum de transmitir um culto online. Mas isso tem que ser muito bem explicado, tem que deixar isso daí bem certo nas mentes e nos corações das pessoas. Não existe culto online, existe a transmissão online do culto. Quando eu coloco num post, quando eu divulgo numa rede social, quando eu faço aí um encartezinho, faço aí um banner colocando ali culto online, eu já vou levar as pessoas a uma ideia equivocada de uma prestação de um culto que não é um culto a Deus. Pessoas acreditam que podem cultuar a Deus lá na casa dela. Não, eu vou cultuar aqui tranquilamente. Ao ponto, queridos, olha só onde chegou o negócio. De pessoas ceiarem. Pessoas, elas estão tomando a Santa Ceia nos seus lares. Isso é uma heresia. Isso é um absurdo. Através de uma transmissão. Mas, professor, e as pessoas que não podem ir até uma igreja? É para isso que existe aí nas igrejas os presbíteros, os pastores, para levar a ceia até os lares e ministrar a ceia. É muito sério isso, queridos. Muito sério. Então, o negócio ficou tão absurdo na pandemia que nós temos até o batismo online. E eu falei brincando lá no começo, lá atrás, né, quando surgiu a pandemia, se o pessoal, já ocorreu o caso aí de pastores fazerem aí drive-thru de ceia. A pessoa encostava com o carro, pegava lá os elementos, levava para casa e ele ministrava a ceia de casa. Meu Deus do céu, irmãos. Meu Deus, é o que o diabo quer. É tudo que o diabo quer. Contribuir, inclusive, com essa leva de desigrejados que nós temos por aí. É muito sério, isso não faz sentido. Por quê? A ceia é cooperativa. A ceia, ela é numa perspectiva de unidade e ela tem que ser presencial. Vós sois o templo. Eu não sou o templo sozinho. Vós sois, é no plural. Precisa ter uma reunião. Entende? E olha só, nós precisamos entender que, embora os elementos sejam elementos, que nós temos todo ali o simbolismo no sentido de que o corpo de Cristo simboliza, o pão simboliza o corpo de Cristo e o suco simboliza o sangue, mas a presença de Deus, espiritualmente falando, ela é real. Ela é real, Deus está ali. Ele não se transforma no elemento, como alguns grupos ensinam. Literalmente, né? Dizem que a ceia, os elementos se tornam literalmente no corpo de Cristo, né? O sangue de Cristo. Não, mas que é a transubstanciação, a consubstanciação dos elementos, né? Nós não cremos nisso, mas os elementos não são meramente simbólicos, como se não tivesse a presença de Deus. Não, a presença de Deus se faz ali. Não se transforma, obviamente, os elementos no corpo de Cristo. Mas Deus está presente. E a ceia tem esse aspecto. Um aspecto cooperativo. Precisa ser presencial. É muito sério essas questões. Mas a igreja, ela tem aí, nós vamos ver, essas funções, tá? Tranquilo até aqui, gente? Dá um feedback aí. Estão entendendo alguma coisa? Sossegado? Fala comigo, gente. Vocês estão bem? Vocês estão entendendo mesmo? Tranquilo, Bruno. Tranquilo? Isso aí, varão. Tá sucio? Pois é, imagine. É isso aí, o negócio feio. Mas vamos lá. Vamos lá. A palavra igreja, o sentido da palavra igreja, o termo é eclesia. Eclesia, que do grego. Eu já experienciei isso. Você fez, Alan, em casa a ceia, é isso? Online? Foi isso aí que você participou? Pois é, meu filho. Mas agora, em nome de Jesus, você não vai mais fazer isso não, tá bom? Fique em paz. Mas não sabia, né? Não sabia. Aí uma liderança vai
e leva lá a pessoa, né? E aí acaba ludibriando os irmãos. Acabou. Não vai acontecer mais isso daí. Em nome de Jesus. Aleluia. É isso mesmo, é aleluia. Não vai acontecer mais. Em nome de Jesus. Então, queridos, o nome, né? E a palavra igreja é eclesia. E ela é composta, eclesia é composto da preposição ek, o e e o k, que significa fora de. E do verbo kalel, que é chamar. Então, grosso modo, igreja, esse termo, né, o conceito a igreja é o grupo de pessoas chamadas para deixar a vida mundana e servir ao Senhor. É nesse sentido básico, né? Já a segunda parte da palavra, eclesiologia, se pegarmos a eclesia, né, e trazermos aí o estudo da doutrina da igreja, que é eclesia, o sufixo que nós temos aí, logia, vem do grego, que é logos, significa lógica ou palavra. Então, literalmente, nós temos o quê? A eclesia como o estudo ou a lógica sobre a assembleia convocada. Por quê? Eclesia significa o quê? Assembleia. Quando nós vemos lá em Israel, o povo era convocado para se congregar-se, né? Ao sopé ali do monte. Ou em alguma outra parte, quando eles eram chamados pelo próprio Deus para ouvir a palavra de Deus. Então, esse chamado, né? Peraí, deixa eu ver aqui, alguém falou aqui. Isso, E e K. Ek, né? Que é nós temos aí que é uma preposição, né, do verbo kalel, que significa chamar. Mas fique tranquila, Maria, que eu vou mandar isso aqui, ó, bonitinho no material de vocês, tá? Tá engatilhado aí no e-book, já encaminho para vocês, já em nome de Jesus. Vai ser bênção de Deus. Bênção de Deus. O que nós temos aqui? Quando Deus ele convoca, portanto, Israel, aleluia, aleluia, é isso mesmo. Quando Deus ele convoca aí o povo, né, para ouvir a palavra de Deus, o chamado, né, era o quê? Eles eram chamados, o Israel é o Kahal Israel. Ou nós temos aí também o Kahal Yavé, que é uma expressão de uma tradução chamada Septuaginta, que é a versão grega, do grego koiné, traduzido, né? O Antigo Testamento traduzido para o grego. Então, você vai encontrar aí a eclesia, que significa assembleia. Mas, é claro que quando nós vamos aprofundando e nós vamos vendo, dentro da própria teologia cristã, essa palavra ela vai ter um significado especial. Vai ter um significado bem especial. Por quê? Porque não se trata apenas de uma mera assembleia. Não é uma assembleia pública qualquer. Nós estamos falando de algo que se refere à Assembleia dos Santos, à Assembleia dos Crentes, à Assembleia daqueles que são de Cristo. Então você vai ter aí, em vários idiomas, a palavra igreja, com raízes profundas onde? Numa palavra grega que é Kyriakon, que se refere àqueles que pertencem ao Kyrios. E o Kyrios no grego, meus irmãos, é o Senhor. É o Senhor. Então, para os crentes, Jesus Cristo, ele é o Senhor. Então, nós temos o quê? O mais correto é afirmarmos que a eclesiologia ela é o estudo da igreja, e a palavra igreja ela tem essa profundidade, justamente porque se trata daqueles que faz a composição do quê? Do corpo de Cristo. Inclusive, esse é um dos termos que a igreja é chamada.
Nós temos alguns nomes, e eu já vou ver isso com vocês já já. Tranquilo até aqui, gente? Sus, tranquilo, sossegado? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, vai perguntando aí, tá bom? Vai perguntando. Bom, o que a eclesiologia ela vai estudar, né? Ela vai tratar, obviamente, da natureza da igreja. Então, o primeiro ponto abordado é a origem da igreja que nós vamos ver. Inclusive, aí, existem divergências em relação à origem da igreja, tá? Existem, pelo menos aí, duas interpretações principais a respeito de quando a igreja ela veio à existência. Então, você tem, por exemplo, uma linha de teólogos que defende que a igreja teve origem no Novo Testamento, mais especificamente ali no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado e Deus ele formou ali de forma oficial um povo, né? Um só povo que era constituído dos judeus e dos gentios. Outros teólogos, eles acreditam no quê? Que a igreja ela teve origem muito antes dos acontecimentos do Novo Testamento. É algo, né, mais precisamente, segundo alguns, em Adão mesmo. Então, o primeiro casal no Éden, segundo essa linha de intérpretes da teologia, o primeiro casal era a própria igreja. Então, após a queda do homem, a igreja ela aparece na Bíblia representada por Abel, um dos filhos, né? Um dos filhos do casal. Depois a Bíblia vai afirmar que havia uma igreja no deserto, né? Se você ler em Atos capítulo de número 7, versículo 38, você vai ver que existe essa afirmação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Atos capítulo 7, versículo 38. Olha que interessante. Atos 7, 38. A palavra do Senhor diz assim. Peraí, Atos... Achei aqui. Atos 7, versículo 38. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Então você pega aqui o termo, né? A congregação. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto. Então é a mesma palavra, tá? Ela é traduzida aqui por eclesia, que significa igreja, assembleia ou igrejas, né? Nós vamos ver também essa questão de igrejas no plural, tá? Então, alguns vão usar essas passagens dizendo, olha, já tinha ali, nem que seja um protótipo, digamos assim, de uma igreja, né? Inclusive o autor aos Hebreus, ele também parece considerar aí, queridos, que há uma única assembleia espiritual, né? Deus ele tem uma assembleia espiritual, que inclui os crentes do passado, cujos os exemplos de fé cercam aí os crentes do presente, tá bom? Nós vemos isso no capítulo 12 de Hebreus, quando fala dos heróis da fé também, enfim. Então, nessa posição, alguns teólogos, né, eles defendem que a igreja é a comunidade de todos os crentes genuínos em todas as épocas. Então, é isso porque a Bíblia claramente afirma que a igreja ela é formada por todos aqueles por quem Jesus morreu. Então, ele não morreu só para salvar judeus, ele salva os gentios, todos os povos, né, línguas, nações. Então, existe aí eleitos de Deus, ovelhas de Jesus em todas as etnias, né? Todos os povos. Então, uma vez que biblicamente a base da salvação dos crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento é a mesma, e qual que é essa base? A justificação pela graça. O próprio Romanos, Paulo fala a respeito de Abraão, o que lhe foi creditado, né? Ele foi salvo pela graça. Foi justificado, ele não foi salvo por obra. Então, desde o Antigo Testamento, a justificação pela fé era sim um meio de salvação. O que o judeu não entendeu, e muitas pessoas não entendem quando leem, tentam interpretar o Antigo Testamento, é que o que Deus ele está emitindo ali, quando vemos os próprios decretos, as ordenanças,
os mandamentos, os preceitos. E quando você vê os mandamentos de Deus, por exemplo, Deus não está falando o que eles podem fazer, mas Ele está falando para aqueles que são seus, justificados pela fé, o que eles devem fazer. Existe uma diferença muito grande naquilo que eu posso e naquilo que eu devo. Então, quem é de Jesus, ele deve fazer algo porque ele foi alcançado, justificado por Deus. Então, alguns teólogos eles afirmam justamente isso. Do mesmo modo que as pessoas do Novo Testamento foram salvas, justificadas, a igreja ela é composta daqueles também do passado que foram justificados por Deus, que foram salvos. Então, que não cabe uma distinção essencial aí em relação aos crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tá bom? Então, para alguns aí, eles observam, inclusive, se formos avaliar, faz muito sentido, né? Porque promessas que foram feitas para o próprio Abraão, elas são compartilhadas para os crentes de todas as épocas. É só você ler Romanos capítulo 4, por exemplo. Hebreus capítulo 11. Então essa última posição, ela inclusive é mais comum entre os teólogos reformados. E a teologia reformada, na qual vocês sabem que o professor Bruno é não só simpatizante, mas como adepto também. Então, quando nós vemos aí e falamos de igreja, nós precisamos entender esses aspectos que são aspectos fundamentais, que são aspectos importantíssimos, tá bom? A igreja, queridos, na perspectiva então bíblica e teológica, existe uma visão que nós chamamos, que é chamada de visão cristocêntrica da igreja, quando tem Jesus como centro, tá? Diferente do que o Deivinho ensina, lá o David Leonardo, o Deivinho, que é um herejinho de carteirinha, tadinho. O Deivinho, ele fala que você é o centro. Quando Deus olhou para você, né? Jesus olhou e olhou para você que é o centro. Não é, nós não somos o centro. O centro é o próprio Cristo. A Bíblia ela é cristocêntrica. O Evangelho, tudo aponta para Jesus. Olha para as profecias do Antigo Testamento. Sem Cristo não faz sentido nenhum. Então o centro é o próprio Cristo. E a igreja, ela é fundada desde, mesmo crendo do Antigo Testamento, e tendo aí o seu estabelecimento aos moldes cristãos no próprio Cristo, numa perspectiva tendo Cristo sendo toda a centralidade da igreja. Não tem como existir uma igreja sem Cristo. Até algumas, você vê a igreja messiânica, por exemplo, a igreja messiânica, você fala, poxa, uma igreja messiânica, peraí, Messias, Jesus, cristãos, né? Aí você vai lá, pô, vou ver quem não. É uma igreja cristã. Quando você chega lá, o que você tem? Você vai ter a foto lá do japonês e o povo lá adorando o camarada lá, a foto do camarada, né? Você tem, por exemplo, uma igreja que se chama Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a igreja dos mormons. Aí você fala, pô, igreja de Jesus Cristo dos santos, né? Aí você fala dos últimos dias, ainda uma terminologia escatológica, né? Dos últimos tempos, dos últimos dias. Você fala, meu Deus, isso é uma igreja genuinamente cristã. Quando você chega lá, você vai ter que adorar o tal do Joseph Smith, que é o fundador do mormonismo. Então, perceba que existem palavras cristãs com terminologias que não são cristãs. Ortodoxa, né? Quando a gente fala de ortodoxia, nós estamos falando da doutrina correta, da doutrina adequada, da doutrina estabelecida e fundada pelo próprio Deus. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Alguns acreditam na antropologia, né? Nunca vi isso. Sim, Maria, alguns acreditam. O problema é a antropologia, quando é a antropologia secular, né? Até porque nós temos a antropologia bíblica, mas o problema é quando é a antropologia secular. Então, isso não é bom, não é legal. O que temos aí também é um evangelho, esse evangelho que andam pregando aí muito forte hoje em dia, esse evangelho coach, ou o evangelho da teologia da prosperidade, que o evangelho coach ele é uma roupagem nova da teologia da prosperidade.
que vai dizer que você tem que ser bem sucedido, ganhar e vencer em tudo, sempre vai ser assim, você vai conseguir, vai ser sempre... né, esse evangelho é de um positivismo que, meu Deus do céu, ele ilude o povo, né? Ele ilude o povo. E ele é um evangelho antropocêntrico, onde o homem ele é o centro de todas as coisas. Ele passa a ser o centro. Mas o evangelho não é isso. A igreja, ela é fundada numa perspectiva cristocêntrica, onde Jesus, ele é o centro, é uma visão cristocêntrica. Quando Jesus ele declarou aos seus discípulos que ele fundaria a sua igreja, ele fala ali, né, na verdade, é numa perspectiva de dar base, de dar fundamento, de ele ser o próprio fundamento. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós vemos aí que somente o evangelista Mateus, ele vai registrar essa declaração de Jesus. Isso foi feito, como eu mostrei para vocês, logo após a confissão de Pedro, em relação ao próprio Cristo como Messias, o Filho de Deus. Mas você também tem Paulo, o apóstolo Paulo, se referindo aos salvos como a igreja de Deus. Lá em Atos capítulo 20, versículo 28. A igreja de Deus. Então, desse modo, nós temos o quê? Outro fundamento não pode ser lançado, além do que já foi posto. E qual o fundamento que foi posto? Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 11. A palavra do Senhor diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Queridos, pense só, um edifício, ele precisa apenas de um fundamento para ser, né, lançado apenas uma vez. É uma vez, é um fundamento. O apóstolo Paulo, ele havia lançado o fundamento da igreja de Corinto. Ele instituiu ali, ele foi o fundador daquela igreja. E como que ele fez isso? Esse fundamento era a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Foi nesse fundamento que Paulo ele instituiu essa igreja. Uma igreja tem que ser, quando ela é criada, ela é instituída, o fundamento dessa igreja tem que ser o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Versículo 12, Maria. Ele diz: e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, né, o grande dia, né, a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. O versículo 12, ele está falando, mostra, né, o ensino posterior do capítulo, do versículo 11 que eu li, que em uma igreja local pode ter até um menor e um maior valor. Alguns ensinamentos, Maria, têm valor permanente e podem ser comparados a ouro, a prata ou a pedras preciosas, quando de fato é verdadeiro, quando de fato é precioso. É nesse sentido. Nesse caso, as pedras preciosas aqui desse texto não são os diamantes, os rubis, joias, né? Relógio de ouro, é outro tipo aí. Mas sim o que? É numa perspectiva assim do granito, né? Na perspectiva de ele está trazendo aqui, quando nós vemos o contexto, ele está trazendo aquela ideia dos materiais que foram usados na própria construção, né, de templos suntuosos. Mas o ensino da igreja local, ele pode ter aí, o que ele quer dizer assim, cuidado com o que é ensinado, porque pode ter um valor permanente ou pode ser algo passageiro. Para que tenha um valor permanente, tem que ser isso que ele falou no versículo 11. O que é que ele fala no versículo 11? O próprio Cristo como fundamento.
o próprio evangelho, né, sendo pregado. Quando é substituído, aí é um problemão, porque o fundamento, quando o fundamento é outra coisa, né, a não ser o próprio Cristo, aí a coisa vai ficar ruim. É o que ele está dizendo nesse sentido, né? Por isso que ele compara, por exemplo, ó, olha a comparação que ele faz. Se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas. E aí ele coloca aqui, ó, madeira, feno ou palha. Então ele pega coisas que, como analogia, são valiosas e coisas que perecem, que padecem, que não têm valor, como a palha, né? A madeira, ela tem uma preciosidade, mas não se compara ao ouro, por exemplo. O ouro, inclusive, é um ativo que o Brasil não investe. Isso é uma vergonha, né? O Brasil exporta o negócio, mas não investe. O próprio Brasil. E é um ativo que não perde valor, diferente da moeda, né? É um absurdo isso. Coisas do Brasil. Coisas do Brasil. Mas é nesse sentido aqui, tá bom? Ah, maravilha, Maria. Entendeu? E é muito bom, é até bom que a Maria fez essa pergunta, porque nós temos aqui já, né, algo que a igreja precisa ter a consciência de, que é ter o próprio Cristo aí como fundamento. As nossas, né, a nossa pedra preciosa, o nosso ouro, né, as coisas de valor estão relacionadas a quem é o próprio Cristo, o que ele é para nós. É a maior riqueza que nós temos, é o próprio Deus habitando dentro de nós, é o próprio Cristo quando se deu naquela cruz e nos dando aí esse fundamento, estabelecendo esse fundamento. Tranquilos? Temos então, por exemplo, portanto, o próprio Cristo sendo o fundamento da igreja. Não pode ter nenhum substituto, tá? Segundo aspecto, a igreja, na perspectiva do Novo Testamento, ela é um organismo vivo. A igreja, ela existe numa perspectiva administrativa? Sim. Burocrática? Sim. Tem aí os aspectos administrativos. Mas a igreja, ela não é apenas organizada, mas ela é um organismo. E um organismo vivo. Um organismo vivo. Em qual sentido? A igreja, ela é invisível, existe a igreja invisível, que representa aí de forma singular o povo de Deus. Em todos os tempos, em todos os lugares, existe essa igreja. A igreja do próprio Deus. Que é espalhado, né, pelo mundo. O próprio termo católico significa universal, né, universalidade. A catolicidade cristã, ela não, quando nós falamos de católico, né, não é só o catolicismo, porque existe o catolicismo romano, mas o católico, a palavra católico significa universal. Então, em um certo nível, todo cristão ele é católico. Por quê? Porque a catolicidade, a universalidade cristã, ela existe. É a igreja invisível, a igreja, né, de todos os tempos, todos os lugares. Essa é a igreja que nós temos aí como um organismo vivo também. Mas a igreja também, e essa igreja invisível é como Deus a vê. Nós vemos algumas, que, né, os cristãos veem a igreja local, algumas que nós vamos visitar. Mas a igreja invisível de todos os cristãos, somente Deus ele tem aí todo o panorama do que ela é. Tá bom? Alguns usam esse conceito aqui para falar exatamente de que nós não precisamos de igreja, tá? Mas nós precisamos das duas perspectivas. Existe a igreja invisível, a igreja universal, não o Edir Macedo, mas a igreja universal de todos os cristãos, em todos os lugares, em todos os tempos. E existe a igreja local, que é a que eu e você, nós frequentamos. A igreja local que nós fazemos parte, estamos inseridos no corpo de Cristo, na igreja local, que nós temos que valorizar, cuidar. Nós somos ali, né? Vós sois templo do Espírito, estamos ali como corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Então, os verdadeiros crentes, eles são convocados ao quê? Para uma vida longe do pecado, a fim de viverem em plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e isso é feito como igreja.
A igreja verdadeira, queridos, guarde isso, tá? Ela é caracterizada pela pregação da palavra e administração correta dos sacramentos. E nós temos 2 sacramentos. Nós, da esfera protestante evangélica, nós temos 2 sacramentos. A ceia do Senhor e o batismo. Ou o inverso, né? O batismo e a ceia do Senhor. Então o batismo, ele é o quê? Ele é o ritual de iniciação na igreja cristã. Nós estamos confessando publicamente que nós cremos que Jesus, ele expiou os nossos pecados, morreu naquela cruz para nos perdoar, nos livrar da condenação eterna. E nós estamos fazendo uma confissão de fé pública. Não é apenas mergulhar ali, não. Nós nos batizamos porque fomos salvos, não para sermos salvos. E após isso, o cristão inserido dessa maneira, né, após a iniciação na igreja com o sacramento do batismo, ele vai fazer parte aí da ceia, ele vai ceiar, ele vai estar em comunhão com a igreja, ele vai estar ali compartilhando, né, desse momento, desse memorial, e ao mesmo tempo tendo a presença do próprio Deus ali, que nós temos em todo o culto, né, a presença do nosso Senhor, quando o culto é para Deus mesmo. A ceia é o memorial do sofrimento vicário de Cristo, do sofrimento da morte substitutiva, daquilo que nós merecíamos, mas o Senhor, ele se deu no nosso lugar, né? Ele foi para aquela cruz para que nós pudéssemos ser salvos, perdoados. Então a ceia é esse memorial, né? Fantástico. Traz a memória do povo, né, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe aí a expiação dos nossos pecados. Existem algumas figuras de linguagem a respeito da igreja no Novo Testamento, tá? Nós temos aí algumas passagens, como em Efésios, você vai encontrar Colossenses, Romanos, 1 Coríntios. A igreja, ela é chamada de corpo de Cristo, é uma expressão favorita do apóstolo Paulo, tá? Talvez o apóstolo estivesse ali em mente a união de Cristo com o seu povo e a ideia de unidade dos salvos entre si. Temos também a igreja sendo chamada, lá em Efésios capítulo 2, de família de Deus. Então a igreja, ela é o quê? Ela é um grupo onde precisa haver amor, aceitação. A igreja, ela é um meio usado por Deus para satisfazer uma necessidade profunda do quê? Do coração humano. A necessidade de um pertencer, de pertencimento, de estar inserido a um grupo, a uma comunidade. E essa é a comunidade da fé. Essa é uma definição de um livro de Bruce Shaler, que se chama A Igreja, né, o Povo de Deus, da editora Vida, lá na página 39. A igreja também é chamada de Templo do Espírito. A igreja que é... Por que Templo do Espírito? Nós vamos ver em 1 Coríntios 3, por exemplo, Efésios capítulo 2. A igreja, ela é a habitação de Deus e tem como único fundamento o quê? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então é o Templo do Espírito. Mas a igreja também é chamada de... Os cristãos, né? Chamada de cristãos. É chamado de os santos. Nós temos aí definições, né? Algumas definições em relação à igreja. Tranquilo até aqui, gente? Já estou indo para o final. 48 minutos de aula. O professor já está partindo para o final. Susi, alguma pergunta? Tranquilo? Estão conseguindo entender? Tranquilinho? Então, por último, vamos ver a missão da igreja. Não existe, queridos, na igreja, na terra, quer dizer, uma instituição que tem uma missão, tirando a família, obviamente, que é também uma instituição de Deus, mas você não vai ver uma missão tão nobre quanto a do corpo de Cristo. A igreja, ela expressa a grande importância que ela tem através das funções que ela está desempenhando. Então, ela desempenha as funções
através da adoração, da edificação, através da evangelização, que é onde leva as pessoas para a salvação. Então ela evangeliza, né? As pessoas são levadas à salvação, elas passam a adorar a Deus, passam a ser edificadas, passam a ser educadas, passa a ter uma ação social, passa aí a ser a instrumentalidade de Deus nessa terra. A missão da igreja, ela vai repousar aí sobre os seguintes propósitos. Primeiro propósito, para com Deus. Então é a adoração. Na adoração. Esse pilar ele vai conduzir o homem ao quê? A tomar duas coordenadas que vão vitalizar aí o próprio viver do homem. A primeira é a relação do homem com o seu Criador. É numa perspectiva vertical, tá? Uma verticalidade, de cima para baixo, tá? É aqui, ó, de baixo para cima, de cima para baixo. A igreja ela faz o quê? Ela adora, ela reverencia ao Senhor. Então isso aí vai levar a igreja a realizar os propósitos que Deus tem para o seu povo. Depois uma perspectiva horizontal. Horizontal. Aqui, ó, com o povo, tá? Indo para quê? Para o outro propósito. Nessa perspectiva horizontal, primeiro o propósito é para com Deus, adoração. Segundo, para com os crentes, que é o quê? O fortalecimento. Fortalecimento. A igreja ela tem o dever de ensinar. Vamos dar uma olhadinha em Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Olha que interessante. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 28. A palavra do Senhor nos diz: este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então, a expressão aqui, o qual nós anunciamos, refere-se ao quê? Ele está anunciando a quem? Ao próprio Cristo, né? Paulo está dizendo que na pregação dele, do apóstolo Paulo, é a respeito de uma pessoa. Ele não fica pregando filosofias aí à toa, ele não fala sobre política, ele não fala nem sobre ele mesmo muitas vezes, né, na pregação. Diferente do que o povo gosta, é um tal de eu gosto de falar de si, né? É muito característico ao homem pós-moderno, ser humano hoje em dia, né? Se concentrava a pregação de Paulo apenas em uma pessoa, em Cristo Jesus. Né? Então, por isso que Jesus Cristo, né, era a centralidade, por quê? Porque ele reconhecia, meus irmãos, que o cristianismo é o próprio Cristo. Então, quando ele diz, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então aqui temos uma revelação fantástica, né, quanto ao ministério do nosso querido, amado apóstolo Paulo. O ministério era de homem para homem. Só que ele fazia o quê? Ele estava alertando ali os perdidos acerca da terrível ira vindoura. E ele ensinava os santos as grandes verdades da fé cristã. Então, o cristão precisa ensinar os fundamentos. Nós temos que ensinar, nós temos que aprender, nós temos que nos fortalecer. E é fortalecendo uns com os outros, né? Na grande comissão, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, o Senhor Jesus fala, ensinando-os a observar todas as coisas. Ensinando. Então nós ensinamos, né? E o último propósito, temos o primeiro propósito para com Deus, para com os crentes, que é o fortalecimento, e para com o mundo, que é a evangelização e a misericórdia. Então Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam fazer o quê? Discípulos de todas as nações. Está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Fazer discípulos de todas as nações. Então nós temos o quê? Esses pilares aqui que vão mostrar que o anúncio da salvação, do evangelho, ele repousa sobre a evangelização. Tem que evangelizar. A igreja que não evangeliza. Guardem isso, queridos.
A igreja que não evangeliza, ela está em pecado. Está em pecado. Não tem como uma igreja desenvolver. Pode até desenvolver. Pode até levar pessoas para a igreja. Mas se não evangelizar, e a evangelização ela implica em pregar o evangelho, anunciar o evangelho, pregar as boas novas, o plano de salvação, a pessoa de Cristo Jesus, para que as pessoas sejam convencidas do pecado, da justiça, do juízo, através do mover sobrenatural. Tem que ter evangelização, anúncio do evangelho. Uma igreja que não evangeliza, essa igreja ela está em pecado. Está em pecado. A missão é abrangente. É abrangente. Queridos, fechando, eu só queria mencionar aqui alguns termos, que alguns perguntam assim, mas será que é certo? Existe igreja e igrejas? Por que os crentes existem tantas igrejas, né? Por que existem tantas igrejas? Que absurdo! E nós temos algumas respostas interessantes. Você tem, por exemplo, queridos, alguns textos no Novo Testamento, como em Romanos capítulo 16, versículo 16, que se refere à igreja no plural. No plural. Fala assim, as igrejas de Cristo. Nós temos em 1 Coríntios 11, temos 2 Coríntios 1, 1 Timóteo 3, o termo as igrejas de Deus. Temos também o termo as igrejas dos gentios, em Romanos 16. Temos também o termo as igrejas da Judéia, lá em Gálatas 1. Temos as igrejas da Macedônia, lá em 2 Coríntios 8. As igrejas da Galácia, Gálatas 1, 2. As igrejas da Ásia, 1 Coríntios 16. Percebe que os desigrejados, eles dizem assim, não, mas não existe base bíblica para as igrejas eram nos lares, só nas casas, né? Que grande equívoco, né? Grande equívoco. Obviamente que durante um bom tempo os cristãos não tinham seus templos. Eles dependiam não só da sinagoga judaica, mas eles também cultuavam nos lares. Não só nos lares, os cristãos eles cultuavam até dentro de cemitério por conta da perseguição dos romanos, que eram místicos e medrosos, supersticiosos, e eles não iam perturbar os cristãos dentro de um cemitério. Os cristãos cultuavam, nós sabemos sim que podemos cultuar em diversos lugares, prestar culto, mas a igreja, ela se reúne, ela precisa de um local organizado para a administração daquilo que nós vimos, dos sacramentos, por exemplo. Precisamos administrar os sacramentos. Existe essa necessidade. E a pluralidade das igrejas é bíblica. Existem várias igrejas. Então nós temos aí, por exemplo, alguns modelos, você vai encontrar em Atos capítulo 2, a igreja de Jerusalém. São alguns modelos de igrejas locais. A igreja de Jerusalém, ela foi o berço, querido, de muitos eventos. Eventos como, por exemplo, o nascimento, né, dessa igreja, ela tinha diversas reuniões importantes. Teve o primeiro concílio da história da igreja para estabelecer aí, principalmente a ortodoxia da doutrina, a doutrina correta, lá em Atos capítulo 15. Leia que você vai ver. Temos aí o grande esforço, inclusive, para anunciar a verdade, né, da igreja de Jerusalém, ao ponto de surgir igrejas como a igreja de Samaria, da Galileia, de Damasco. Você tem aí a comunidade de Jerusalém, essa igreja de Jerusalém, sendo marcada pela fraternidade, pela autoridade apostólica, pela união, pelo poder espiritual, pelo sustento financeiro, pela perseverança na perseguição. Olha só. Só que você tem também, lá em Atos capítulo 11, a igreja de Antioquia. Pois é, olha uma outra igreja. A igreja de Antioquia. Antioquia, que era a capital proconsular da província romana, né? Os romanos eles administravam a Antioquia. A igreja ela vai surgir como fruto do trabalho dos cristãos hebreus, helenizados. Então você tem aí aqueles que
são os gregos, né? Os helênicos, os helenizados, que se convertem ao cristianismo, e eles vão vão fundar, né, como fruto do trabalho deles, a igreja de Antioquia. Você vai ver isso daí em Atos capítulo 11, pode ler. Então, assim como foi a igreja de Jerusalém o berço do trabalho cristão entre os judeus, Antioquia ela passou a ser o berço do trabalho cristão entre os gentios, aqueles que não eram de etnia judaica. Tá bom? Então havia aí o espírito evangelístico, liberdade de contribuição, doutrina sadia. Então você vai ver isso daí em todo esse livro maravilhoso de Atos, né? Capítulo 11, você vai encontrar isso aí no capítulo 13 também. E por último, a pureza da igreja, ela é medida pelo nível de ausência de doutrinas e condutas errôneas e o grau de conformidade com a vontade revelada de Deus para a igreja. O nível de pureza de uma igreja você vai conseguir constatar pelo conteúdo ensinado dos púlpitos, pelo nível de doutrinas bíblicas que são ensinadas, pregadas, pelas condutas dos cristãos nessa igreja. É aí que você tem o nível de pureza. Por isso, queridos, que não tema em ser ortodoxo, não tema em se posicionar como um cristão genuinamente. Não tema em ser chamado de radical, ser chamado de exortador, ser chamado de alguém que leva muitas coisas ao pé da letra. Não tema. Porque se você tem essa perspectiva e você não negocia o evangelho, saiba que você está em santificação, porque está buscando, e está também buscando edificar o seio, levar edificação para o seio da igreja. Através do quê? Da doutrina correta, da sã doutrina e de uma conduta que não seja uma conduta errônea. É isso que vai aferir. É um dos aspectos, né, principais, são aspectos principais para aferir, medir a uma igreja se ela é saudável ou não. A pergunta que o professor sempre faz: deu para entender alguma coisinha nesse estudo de hoje, queridos? Sus, deu 1 hora e 2 minutos, certinho. Tranquilo, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não se cale para sempre. Eu estou aqui vendo no computador aqui, vocês aqui na outra tela. Muito bom ser igreja, é muito bom amar a igreja do Senhor, é muito bom fazer parte do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso, meus irmãos, isso é uma bênção de Deus. Que possamos permanecer firmes e aproveitar, viu, irmãos, a liberdade que nós temos. A liberdade de cultuar, a liberdade de nos reunirmos. Essa noite eu tive um sonho, pesadelo, né? Que 2 irmãos, um casal da igreja, eles eram presos pelo regime comunista aqui no Brasil. Aí você vê a ONU emitindo, por exemplo, um comunicado dizendo que vai obrigar, que é para obrigar, né, as religiões a aceitarem aí o movimento LGBTQIA+, @123, sei lá o que. Brincadeira isso? A igreja de Cristo, ela vai continuar firme e forte. Pode ter herege, pode ter falso profeta, pode ter bode, pode ter lobo, vai ter heresia, mas a igreja de Cristo, que foi comprada pelo mais alto preço, que foi o sangue de Cristo derramado naquela cruz, essa igreja permanecerá ataviada, firme, ela que foi lavada no sangue do Cordeiro, ela vai conseguir manter as suas vestes limpas até aquele grande dia. Pode ter certeza disso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Que nem aquele filme Torturado por Amor a Cristo. Filmaço. Na Suécia
Estão queimando Bíblias. É verdade, Alana, é verdade. Muito triste o que está acontecendo. Porque queimaram o Alcorão, tacaram fogo no Alcorão, e aí o pessoal pediu para queimar a Bíblia também e queimar a Torá. Aí, meus queridos, era tudo o que eles queriam. Tudo o que eles queriam. Para atacar de vez aí o cristianismo. Muito triste. Muito triste mesmo. Vai ter um dia que fazer isso publicamente. Eu acredito nisso também, Alana. É muito sério. É muito complicado mesmo. Queridos, assistam esse filme que a Maria falou ali, Torturado por Amor a Cristo. Um filmaço. Filmaço, filmaço, filmaço fantástico. Exatamente. Exatamente, Alana. Na Noruega, nada. E as coisas tendem a piorar, queridos. Mas a igreja ela vai permanecer firme. Sabe por quê? Porque o que a igreja, o que Jesus ele diz para Pedro sobre esta pedra, sobre este fundamento? A igreja ela vai permanecer. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Aqui eu vou até ler para a gente fechar. Também eu lhe digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portas são instrumentos de defesa. Quem está avançando é a igreja do Deus vivo. É a igreja que avança, não é o inferno que avança. Não é o inferno que vence. Não é o inferno que expande. Não é o céu, não é a igreja que tem que ficar ali segurando as portas para resistir, não. A igreja de Cristo que está avançando, e as portas do inferno não prevalecerão contra, né, essa igreja. A igreja do Deus vivo. A igreja verdadeira, ela permanecerá intacta. Ela permanecerá firme até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e para a glória dele. Aleluia! Aleluia, Maria! Aleluia, meus irmãos! Glória a Deus! Amém, queridos? Vamos nos recolher então? Vamos orar ao Senhor, agradecer por mais um dia, né? E finalizarmos esse estudo. Estarei encaminhando, vou ver aqui se a gravação deu certo, né? Eu aprendi aí com o Dudu. Na próxima semana, teremos aí, os alunos vão voltar, eles pediram, né? O Léo entrou em contato, a minha irmã entrou em contato, todos os irmãos aí que não puderam participar, eles entraram em contato, professor, grava aí para termos essa aula gravada. O próprio irmão Luiz, né? Que é o irmão que faz as gravações, não pôde participar hoje. Mas vai dar tudo certo. Feche seus olhos por um instante, vamos orar ao Senhor e agradecer por esse dia, por essa aula, agradecer por esse momento, agradecer pela igreja. Pai, muito obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de sermos tua igreja, de sermos a igreja do Deus vivo. Essa igreja que o Senhor comprou, que o Senhor resgatou, que o Senhor sustenta, que o Senhor é o fundamento, que toda centralidade se encontra na perspectiva cristocêntrica. Senhor, muito obrigado, Deus querido, por nos dar o privilégio de participarmos, Deus, do teu corpo, de ser igreja, meu Deus, de termos aí a possibilidade de desfrutarmos, Pai querido, das benesses celestiais, estarmos, Senhor Jesus, participando dos sacramentos, meu Pai, tendo, Senhor, a bênção, Deus querido, de participar da ceia, Senhor, de estarmos através desse sacramento lembrando da tua morte, da morte vicária do Senhor, que nos resgatou, que nos redimiu. Senhor, não existe, Pai querido, levante, meu Pai, não existe inferno, não tem arma forjada, não tem Supremo Tribunal do Inferno, não tem, Senhor, instituição diabólica, satânica, não tem, Senhor, perseguição, não tem, Senhor, afronta, não tem, Senhor, confronto, não existe absolutamente nada que vai parar a tua igreja, não existe absolutamente nada que vai vencer
aquilo que o Senhor já venceu na cruz do Calvário, aquilo que o Senhor já estabeleceu desde toda a eternidade, meu Deus querido. Ah, Senhor, continua guardando os teus filhos, todas as tuas igrejas locais, as igrejas em todos os lugares, meu Pai. Igrejas, Senhor, que verdadeiramente estão fundamentadas através da Tua palavra, através, Senhor, do glorioso Evangelho. Então continua abençoando, meu Deus, continua nos fortalecendo como igreja, para que possamos combater continuamente o bom combate, até o dia de terminarmos a nossa carreira. E nós teremos, Senhor, o dia no qual nós seremos um só templo, um só santuário, meu Deus, uma só igreja, meu Pai querido, com o Senhor em toda a eternidade, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu santo e bendito nome. Obrigado pela vida dos alunos que aqui estão, e que juntos, Pai querido, possamos trilhar, finalizar esse curso em breve, em algumas semanas, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, queridos? Tenham uma boa noite, um bom descanso. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu trabalho, os seus estudos, tá bom? Continue aí glorificando e exaltando o nome de Deus. Estamos juntos nessa labuta. Tenha um bom descanso e a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, o abraço do professor Bruno, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Jéssica, Maria, Alana, irmã Sandra, o William, o Amauri. Eu não sei se a Tati está aí com o William, mas se ela estiver aí, manda uma paz do Senhor para a Tati, tá bom? Manda a paz do Senhor para a Tati. Obrigado, cada um de vocês, tá bom? Fiquem firmes aí no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tamo junto. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Irmã Sandra, dá um beijo no coração de todos aí em Portugal, tá bom? Dá um abraço aí em todos, no irmão Roberto, em todos. Deus abençoe grandemente vocês. Obrigado mais uma vez. A paz do Senhor. Aleluia.